Elétrica. Teste do sistema de carga. Instale o analisador Bosch BAT 121 entre os cabos positivo e negativo da bateria. Teste inicialmente a bateria. A perfeita tensão da bateria deve ser de aproximadamente de 12,6 volts. Em seguida, mude de função. Teste o gerador. Dê a partida no motor e deixe-o funcionando em marcha lenta. Observe o que se pede no analisador e dê sequência ao teste. A tensão normal de trabalho deve ser de aproximadamente 14,5 volts. A seguir, ligue algum consumidor. A tensão se mantém em boa ondulação em torno de 14,5 volts. Os resultados apresentados indicam perfeito funcionamento do sistema de carga. Desligue os consumidores e o motor do veículo. Finalizados os testes, desconecte e retire o analisador. Elétrica. Alternador. Remoção. Desconecte inicialmente o cabo negativo da bateria. Gire lentamente o autotensionador com chave de 19 mm no sentido anti-horário para aliviar a tensão na correia. Remova a correia do alternador. Solte os conectores do chicote e do alternador. E remova o cabo B+, usando chave biela de 10 mm. Afaste o chicote soltando-o da presilha. Utilizando o cabo de força, soquete de 12 mm e catraca, remova o parafuso fixador superior do alternador. Remova também o parafuso inferior com chave de 12 mm. E então, retire o alternador. Desmontagem. Leve o alternador para a bancada. Solte os parafusos fixadores, utilizando chave canhão de 10 mm e remova o isolador de calor.
Retire também os suportes do chicote. Prenda o alternador na morsa. Com uma chave Torx de 8 mm, remova os parafusos passantes dos mancais. Usando um soprador térmico, aqueça o alojamento do rolamento traseiro para soltá-lo com mais facilidade. Separe os mancais usando duas chaves de fenda retas. Remova o mancal anterior com o campo. Retire da morsa o mancal traseiro com o estator. Solte a cobertura e remova a porca do isolador do terminal com uma chave de 10 mm. Retire o isolador. Vire o conjunto e retire os parafusos fixadores do estator ao mancal anterior. Separe o conjunto do estator do mancal posterior. Prenda o campo à morsa com mordentes macios. Utilizando um cabo de força e soquete de 24 mm, desaperte a porca e remova a polia. Encaixe o extrator sob o mancal anterior e remova-o. Retire o espaçador. Inverta a posição do campo da morsa. Usando ainda o extrator, remova o rolamento posterior.
Na sequência, solte os parafusos de fixação da placa retentora do rolamento anterior. Retire a placa. Apoie o mancal sobre a bancada, encaixe um cilindro maciço e bata com um martelo até remover o rolamento anterior. A seguir, retire a cobertura do suporte das escovas. Separe o estator do conjunto retificador utilizando um soldador. Retire a capa isolante do ponto comum. Separe todas as pontas das bobinas. Na sequência, separe os componentes para os testes. Teste do estator. Ligue o multímetro e selecione as escalas de resistência e sinal sonoro. Verifique se há contato nas pontas de provas. Meça a resistência e a continuidade entre as espiras do estator. Encoste e mantenha a ponta de prova preta em um dos terminais das espiras. Encoste a ponta vermelha em cada um dos demais terminais sucessivamente. Cada terminal deve ter contato somente com um outro terminal. A resistência entre os terminais com contato deve ser de 0 ohm. A resistência entre os outros terminais deve ser alta, indicando o isolamento perfeito entre as espiras. A cada rodada, pule a ponta de prova preta para o próximo terminal e repasse a ponta vermelha em todos os outros terminais. Se os contatos não forem exclusivamente entre os pares dos terminais, é sinal de defeito no estator. Substitua-o. Verifique também o isolamento do estator. Encoste a ponta preta na carcaça e a ponta vermelha nos terminais. O multímetro deve acusar alta resistência, indicando o isolamento perfeito. Se houver interferência com a carcaça, também é indicação de defeito na peça. Substitua-a. Teste do campo. Com o multímetro na escala de resistência e sonora, meça a resistência entre os anéis coletores. A resistência deve ser em torno de 2 ohms. Meça a resistência também entre os anéis e a carcaça. A resistência elevada indica isolamento perfeito. Se houver contato direto com a carcaça, é sinal de curto-circuito. Substitua o rotor.
Teste da ponte retificadora. Inicialmente, separe a ponte retificadora do conjunto suporte das escovas e regulador de tensão. Selecione no multímetro a função Teste de diodos. Nessa função, este multímetro mostra uma tensão disponível de aproximadamente 3 volts. Teste inicialmente os diodos positivos. Troque a ponta de prova preta por uma extensão com garra. Prenda a garra ao pino isolado de saída da base positiva da ponte retificadora. Encoste a ponta de prova vermelha às partes isoladas dos diodos positivos. O multímetro deve indicar condução do diodo. Inverta as pontas de prova. Garra vermelha na base positiva e preta nas partes isoladas. O multímetro deve indicar não condução do diodo. Teste agora os diodos negativos. Vire a ponte retificadora, conecte a garra da extensão vermelha à base de fixação dos diodos negativos. Encoste a ponta de prova preta às partes isoladas dos diodos negativos. O multímetro deve indicar condução do diodo. Inverta novamente as pontas. Garra preta fixada à base e ponta de prova vermelha repassando as partes isoladas dos diodos negativos. Não há condução do diodo. Se os resultados forem diferentes dos apresentados para quaisquer dos diodos, substitua a ponte retificadora. Montagem. Lave todas as peças com solvente apropriado. Leve o mancal e o rolamento anterior para a prensa. Arrume as peças e coloque um cilindro para fazer pressão sobre o rolamento. Assente o rolamento no seu alojamento. De volta à bancada, instale a placa retentora do rolamento. Leve também para a prensa o campo e o outro rolamento para serem instalados. Encaixe adequadamente as peças e posicione um cilindro de pressão sobre o rolamento.
acione a prensa. Com o rolamento instalado, prenda o campo na morsa. Encaixe o espaçador, o mancal anterior, a polia e a porca. Aperte a porca com 80 Nm. Solde a ponte retificadora ao conjunto do suporte das escovas e do regulador de tensão. Prenda o conjunto na morsa. Pressione e trave as escovas utilizando um pino de 2 mm. A seguir, una os terminais do ponto comum. Solde-os. Isole o ponto comum. Una os demais terminais, como demonstrado. Posicione os terminais de forma a facilitar a conexão com a ponte. Trave os terminais do estator à ponte retificadora usando um alicate de bico. Solde-os. Encaixe o espaçador plástico sobre o suporte das escovas. Assente o mancal posterior.
Aperte os parafusos fixando o conjunto. Prenda o conjunto do mancal anterior na morsa. Junte o conjunto posterior. Aqueça novamente as peças para dilatá-las. E com o auxílio de um martelo de borracha, bata até encaixá-las bem. Mude a posição do alternador na morsa. Insira os parafusos passantes. Aperte-os. Remova o alternador da morsa. Retire o pino de travamento das escovas. Por fim, instale o isolador do terminal, o isolador de calor e fixe os parafusos. Teste de funcionamento do alternador. Instale o alternador na bancada de testes. Encaixe a correia. Conecte os cabos elétricos. Ligue o interruptor dos visores e acione as chaves da bateria e do motor da bancada. A tensão gerada é de aproximadamente de 14 volts e a corrente elétrica é baixa, pois se refere à alimentação do próprio alternador. Aplique carga no alternador por no máximo 10 segundos. A corrente elétrica pode ultrapassar a 60 amperes e a tensão praticamente não se altera. Com esses resultados, o alternador está em perfeitas condições de trabalho. Desligue o motor e as chaves da bateria e da bancada. Solte os cabos elétricos. Retire a correia. E remova o alternador da bancada. Instale o alternador no veículo, seguindo a ordem inversa dos procedimentos da remoção. Bomba de combustível. Remoção. Inicialmente, remova os encostos dos bancos. Para isso, libere os fixadores dos encostos.
Dobre o encosto direito para frente, puxe o revestimento e retire o seu parafuso fixador. Retire o encosto do veículo. Faça o mesmo no lado esquerdo. Dobre o encosto e retire o parafuso fixador. Solte o cinto de segurança central de sua guia. E remova o encosto. Remova o forro de acabamento do porta-malas. Solte os parafusos da cantoneira da travessa intermediária usando chave biela de 12 mm. Retire a cantoneira. Despressurize o sistema. Remova o relé principal 2 na caixa de fusíveis e relés e dê a partida no motor. Deixe-o em marcha lenta até morrer. E desconecte o cabo negativo da bateria. Na sequência, solte os parafusos do painel de acesso à bomba. Abra-o e solte o conector. Solte as conexões de engate rápido da bomba de combustível utilizando alicates apropriados. Usando ferramenta especial e chave combinada de 24 mm, remova a contraporca da bomba. Retire a junta. E remova cautelosamente a bomba sem deixar respingar combustível no veículo. Instalação.
Instale a bomba e demais itens, seguindo a ordem inversa dos procedimentos de remoção. E não se esqueça de conectar o relé 2 e o cabo da bateria. Mecânica. Teste dos balancins VTEC. O teste de acionamento dos balancins consiste inicialmente em girar a árvore de manivelas e observar o movimento de abrir e fechar da primeira válvula de admissão. Na sequência, aplicar ar comprimido nos dutos de óleo do sistema VTEC e observar o movimento simultâneo da primeira e da segunda válvula de admissão enquanto a árvore de manivelas é girada. É um teste simples, porém conclusivo. Ele avalia se o pequeno êmbolo hidráulico, instalado nos balancins auxiliar e secundário, está se movendo livremente e efetuando a ação de autotravamento. É isso que permite o deslocamento simultâneo das duas válvulas de admissão. Observe agora a realização do teste. Ligue o motor e deixe-o aquecer por alguns minutos. Depois de aquecido, desligue-o. Na sequência, desconecte os cabos negativo e positivo da bateria. Faça a proteção adequada da parte frontal do veículo. Remova a borracha de vedação do motor. Com uma espátula, retire as pequenas tampas plásticas laterais. Solte todas as presilhas de fixação da tampa plástica de proteção dos amortecedores. E remova a tampa. A seguir, utilizando chaves de 10 e 12 mm, retire todos os parafusos que fixam a chapa complemento do painel corta-fogo. Remova a chapa. Desconecte o sensor MAF. Retire os parafusos de fixação do filtro de ar. Desprenda o conjunto e remova-o.
Solte as porcas que fixam o suporte da bateria. Remova o suporte e também a bateria. Desprenda a tampa do chicote e retire-a. Solte o cabo e os conectores do alternador e do ar-condicionado. Solte os parafusos de fixação e os conectores do chicote elétrico às bobinas. Solte ainda os conectores do chicote junto aos bicos injetores e do solenoide de partida a frio. Solte os parafusos que fixam o chicote, desloque-o e desconecte o sensor ETC. Retire também a mangueira de respiro do motor e a vareta do óleo. Na sequência, utilizando o cabo de força, extensão e soquete de 10 mm, remova os parafusos anteriores de fixação da tampa das válvulas. Remova também os parafusos posteriores de fixação. E, finalmente, retire a tampa das válvulas. Apenas para se ter melhor acesso, segurança e efeito de visualização, foram retirados o conjunto do filtro de ar, a bateria e o chicote elétrico. Utilizando o soquete de 24 mm e catraca, dê no mínimo 2 voltas completas no motor e observe que apenas o balancinho de uma das válvulas de admissão se move. Em movimento acelerado, fica mais fácil visualizar o acionamento do balancinho. Instale o adaptador VTEC no furo de inspeção, localizado na extremidade do cabeçote do motor. Sobre o adaptador, conecte a mangueira de ar de um compressor e aplique 3 kg força por centímetro quadrado de pressão. Mantenha o sistema pressurizado e dê novamente outras voltas no motor. Enquanto o motor é girado, observe que os 2 balancins das válvulas de admissão de cada cilindro se movem simultaneamente. Para este teste, sob essa pressão e rotação, observamos que os balancins estão operando adequadamente.
Se não for observado o movimento simultâneo dos balancins, remova todo o conjunto para verificação dos componentes. Finalmente, remova a mangueira de ar e o adaptador. Regulagem da folga das válvulas. Importante: a regulagem das válvulas é recomendada a intervalos de 40.000 km. Estes procedimentos devem ser realizados com o motor frio. Posicione o primeiro cilindro no ponto morto superior. Para isto, gire a árvore de manivelas no sentido horário, usando um soquete de 19 mm até que a marca UP da engrenagem do comando fique voltada para cima. Afrouxe as porcas de travamento dos parafusos de regulagem das válvulas de admissão. Insira a lâmina de calibragem de 0,20 mm entre o parafuso de regulagem e a válvula. Usando uma chave de fenda, aperte ou afrouxe o parafuso de regulagem até obter a folga desejada. A lâmina deve deslizar suavemente entre o parafuso e a válvula. Aperte a porca de travamento e torne a conferir a folga. Repita todo o procedimento no outro parafuso. Aplique torque de 14 Nm às porcas de travamento. Insira novamente a lâmina e verifique se as folgas estão corretas. Caso seja necessário, repita a operação até conseguir as folgas desejadas. Feito isto, afrouxe agora as porcas das válvulas de escape. Insira uma lâmina de calibragem de 0,25 mm entre o parafuso e a válvula. Com a chave de fenda, faça a regulagem da válvula da mesma forma anterior. Confira a folga. Regule ainda o outro parafuso. Aperte as porcas de travamento aplicando 14 Nm de torque. Verifique se as folgas estão corretas. Se necessário, repita a operação. Gire novamente a árvore de manivelas no sentido horário até que a marca 3 da engrenagem do comando fique voltada para cima. Repita os procedimentos de regulagem das folgas nas válvulas do cilindro 3. Na sequência, posicione o cilindro 4. Regule também as suas válvulas de admissão e escape. Posicione finalmente o cilindro 2. E regule todas as suas válvulas.
Se necessário, substitua a junta de vedação da tampa das válvulas. Instale a tampa das válvulas. Encoste os parafusos e aperte-os na sequência apresentada. Aplique torque de 10 Nm aos parafusos na mesma sequência. Instale os demais componentes. Finalmente, dê partida no motor e verifique se há vazamentos. Freio dianteiro. Desmontagem. Procedimentos a serem realizados em ambas as rodas dianteiras. Desaperte as porcas da roda. Eleve o veículo no elevador. Remova as porcas e a roda do veículo. Vire a direção e verifique o estado das coifas de proteção dos parafusos do flange. Inspecione também o tubo flexível. Se necessário, substitua as coifas e o tubo flexível. Retire o parafuso inferior de fixação do flange, utilizando o cabo de força e soquete de 12 mm. Retire também o parafuso de fixação do tubo flexível do freio. Gire o flange para cima e retire as pastilhas. Remova o flange do suporte e pendure-o para não forçar o tubo flexível. Utilizando um micrômetro de 0 a 25 mm, meça a espessura do disco. Sua espessura deve ser superior a 19 mm. Caso contrário, substitua o disco. Realize medições em 8 pontos diferentes do disco. A seguir, confira o empenamento do disco. Para isto, instale um relógio comparador na coluna da suspensão. Posicione o apalpador no disco. E ajuste o ponteiro do relógio no zero. Gire lentamente o disco. Observe o ponteiro. Se o empenamento for maior que 10 centésimos de milímetro, substitua o disco.
O empeno do disco deve ser verificado em 3 posições radiais: próximo à borda, ao centro e à parte mais interna do disco. Remova adequadamente o relógio comparador. Limpe a pinça de freio e verifique quanto à existência de trincas. Inspecione também as superfícies de frenagem do disco de freio em ambos os lados. Meça a espessura do material de atrito das pastilhas. Sua espessura deve ser superior a 1,6 mm. Caso contrário, substitua-as. Fique atento aos ruídos. Pastilhas desgastadas emitem um ruído metálico durante a aplicação dos freios. Isto é um indicativo que precisam ser substituídas. Remova os parafusos de fixação do suporte da pinça utilizando cabo de força e soquete de 17 mm. Retire o suporte da pinça. Remova ainda os parafusos de fixação do disco de freio ao cubo da roda. E então, remova o disco. Montagem. Limpe inicialmente toda a região do cubo da roda. Em seguida, instale o disco de freio e o suporte da pinça. Aplique torque de 108 Nm aos parafusos da pinça. Instale o flange. Insira um retrator de êmbolos na pinça de freio e empurre o êmbolo para facilitar o encaixe das pastilhas. Instale as pastilhas na pinça de freio com os indicadores de desgaste voltados para dentro. Aplique uma fina camada de graxa na parte posterior das novas pastilhas que serão instaladas. Tome cuidado para não contaminar a área de frenagem das pastilhas. Instale o flange sobre as pastilhas. Instale o parafuso de fixação do flange e aplique torque de 34 Nm. Instale ainda o parafuso de fixação do tubo flexível do freio. Instale a roda no veículo. Abaixe o veículo. E aplique torque de 108 Nm às porcas de forma cruzada. Finalmente, bombeie o pedal de freio várias vezes, a fim de encher novamente o circuito de fluido. E confira o nível do fluido do freio. Freio traseiro. Desmontagem. Procedimentos a serem realizados em ambas as rodas traseiras.
Desaperte as porcas da roda. Eleve o veículo no elevador. Remova as porcas e a roda do veículo. Inspecione o flexível do freio e as coifas dos parafusos do flange. Substitua-os se necessário. A seguir, retire o parafuso de fixação do tubo flexível do freio com cabo de força e soquete de 12 mm. Retire também os parafusos de fixação do flange. Utilize a chaves combinada de 12 mm e boca de 17 mm. Desloque o flange e pendure-o para não forçar o tubo flexível. Retire as pastilhas e a respectiva trava. Limpe e inspecione a pinça e o disco de freio quanto à existência de trincas. Utilizando um micrômetro de 0 a 25 mm, meça a espessura do disco. Sua espessura deve ser superior a 8 mm. Caso contrário, substitua o disco. É recomendado medir o disco em 8 pontos diferentes. A seguir, confira o empenamento do disco. Para isto, instale um relógio comparador na coluna da suspensão. Posicione o apalpador no disco. E ajuste o ponteiro do relógio no 0. Gire lentamente o disco. Observe o ponteiro. Se o empenamento for maior que 10 centésimos de milímetro, substitua o disco. O empeno do disco deve ser verificado em 3 posições radiais: próximo à borda, ao centro e à parte mais interna do disco. Remova adequadamente o relógio comparador. Retire a seguir os parafusos de fixação do suporte da pinça de freio com cabo de força e soquete de 14 mm e retire o suporte. Solte os parafusos de fixação do disco ao cubo da roda e remova o disco. Montagem. Limpe bem toda a região do cubo da roda. Instale o disco de freio. Instale a pinça de freio e aperte seus parafusos com torque de 74 Nm. Gire o pistão da pinça de freio no sentido horário para facilitar o encaixe das pastilhas. A ranhura do pistão deverá se alinhar com o ressalto da pastilha interna. Insira a trava das pastilhas no flange. Aplique uma fina camada de graxa na parte posterior das pastilhas. Tome cuidado para não contaminar a área de frenagem das pastilhas. Encaixe as pastilhas no suporte com os indicadores de desgaste voltados para dentro. Instale o flange sobre as pastilhas. Aperte seus parafusos.
e aplique torque de 23 Nm. Instale o parafuso de fixação do tubo flexível do freio. Instale a roda. Abaixe o veículo e aplique torque de 108 Nm às porcas de forma cruzada. Finalmente, bombeie o pedal de freio várias vezes a fim de encher de fluido novamente o circuito. E confira o nível do fluido do freio.